Bom, vamos falar um pouquinho mais do Coritiba, porque a torcida Coxa Branca tá braba, não é pra menos. Claro, sem desmerecer o time do FC Cascavel, que ontem fez uma bela partida, mas o Coxa, apático, não entrou em campo. E aí, quem traz mais informações é o nosso repórter Júlio Rutz, que acompanhou, que esteve em Cascavel, trazendo mais informações do Verdão. Com você, Júlio. Muito bem, então voltando aí com mais o Coritiba nessa edição do Bate Pronto, e agora para repercutir, né, a entrevista coletiva concedida pelo técnico Antônio Oliveira após a derrota de 3-1 para o FC Cascavel neste domingo no Estádio Olímpico Regional. Treinador alviverde que inicialmente não quis falar muito a respeito do jogo, falou que é um momento de esperar, né, baixar aí a poeira, de não falar de cabeça cheia e, segundo ele mesmo, né, destacou, depois aí de 24 horas, aí sim poder fazer uma análise mais fria daquilo que aconteceu em campo e do que precisa melhorar. Pensando aí na sequência, né, o Coritiba que tem a missão então de buscar aí pelo menos 2 gols para levar aí a decisão da vaga nas semifinais nas penalidades máximas. Vamos ouvir, né, aqui no Bate Pronto o técnico Antônio Oliveira. Eu acho que nestas alturas é a serenidade, olhar de uma forma fria para o jogo, fazer a análise e trabalharmos e corrigirmos aquilo que correu menos bem. É evidente que nós não entramos da melhor forma, portanto, e da forma que nós queríamos e que nós enfrentámos e quisermos vir aqui com o intuito claro de ganhar o jogo. Como eu disse, vamos de uma forma fria analisar o jogo, porque é evidente que não pode voltar a acontecer. Bom, e sim, boa parte desse campeonato paranaense, o Coritiba ostentava a marca de melhor defesa do campeonato. Agora, a situação se inverteu, né? Nesses últimos 2 jogos, diante de Operário e também o FC Cascavel, são 6 gols tomados. E além disso, eu até perguntei para o técnico Antônio Oliveira, na outra ponta, o ataque só balançou as redes 2 vezes nas últimas 5 partidas pelo estadual, e ele fala, né, a respeito aí dessa situação de precisar melhorar defensivamente e ofensivamente, pensando na sequência aí do Campeonato Paranaense e, claro, no jogo já da próxima semana contra o Criciúma pela Copa do Brasil, 2 partidas seguidas no estádio Couto Pereira. Se vocês forem ver o meu histórico enquanto treinador, é difícil as minhas equipas levarem 3 golos, quanto mais 6 em dois jogos. Nessa perspectiva, não podemos olhar só para a linha defensiva, porque nem sofrer tantas finalizações como nós acabamos por sofrer do adversário. Mas isto, como eu disse, o processo ainda vai no início, portanto, como eu disse, nem o plantel ainda está aberto, portanto vai haver entradas, vai haver saídas, portanto, mas há uma coisa que eu vou apelar também à torcida Coxa Branca para comparecer no sábado, porque eles vão ser determinantes e importantes, portanto eu apelo isso. Eu sei que nestas alturas estamos todos tristes e chateados, dizemos até coisas que não, muitas das vezes sem pensar, vem a revolta e a frustração. É por isso que nós nas primeiras 24 horas não devemos dizer muita coisa para sermos o mais assertivo possível. Portanto, vamos friamente analisar o que correu menos bem para corrigir, e apelo já à torcida para comparecer no sábado, que vai, com certeza, independentemente da frustração nesta altura, vai valer a pena, porque eles vão ser determinantes para nós passarmos à fase seguinte. Vamos pensar gradualmente, portanto o próximo jogo é sábado contra o Cascavel, portanto temos um jogo importante para nós revertermos a situação, porque temos ambições dentro desta competição, portanto é um trabalho que ainda de média e longa duração, portanto vamos com alguma ponderação. É por isso que nós temos que perceber e dar um caminho ao clube. É evidente que as pessoas, e nós todos queremos, é evidente que eu quero ganhar os jogos todos, portanto, isso não é possível. Vamos de vez em quando vai haver avanços, vai haver recuos, nós vamos querer trabalhar para haver sempre mais avanços do que recuos. Tá aí as palavras então do técnico do Coritiba, né, o técnico Antônio Oliveira, que vai ter então aí uma semana para tentar colocar a casa em ordem. O Verdão, que tem realmente uma missão bastante difícil, bastante complicada. A torcida está na bronca com a atuação de ontem e está evidentemente com o alerta ligado, né, se o time corre o risco aí de até ser eliminado precocemente do Campeonato Paranaense.
Tá aí, obrigada, Júlio Rutz, pelas informações. E eu já aproveito direto, de bate-pronto, já chamo ele. Felipe Dalck, que esteve lá em Cascavel ontem, juntamente com o Grande Linhares Júnior e também o Júlio Rutz, para comentar. Depois do Dalck falar, trazer a opinião dele, aí a gente volta pro debate aqui no nosso estúdio. É com você, Dalck. Pois é, uma coisa que a gente sempre tem falado, né? É essa questão da parte tática do Coritiba, né? De como o Antônio gosta de jogar e ele não tá conseguindo colocar o seu esquema de jogo com as peças que ele tem hoje. Talvez agora com a volta do Andrei, ele possa utilizar um pouquinho mais do seu sistema de jogo, né? Com os dois médios, e isso tem sido bastante complicado porque ele teve que alterar a situação de jogo desde a lesão do Urso, né? Ele até insistiu um pouquinho com outras peças, como o Bernardo e até o Marcelino Moreno atuando como um médio, e não deu muito certo, né? Então o Coritiba tá tentando tirar algumas situações, tentando modificar o seu time, modificar peças e também o esquema tático, como foi naquele 3-5-2 que utilizou na partida contra a equipe do Operário e acabou não dando nada certo, né? Então o Coxa precisa de peças aí, precisa desse departamento médico recuperado, né? Principalmente o Júnior Urso, agora o Andrei voltando, isso vai poder facilitar para o Antônio Oliveira colocar de fato o seu jogo em prática. Então eu sei que entendo que a torcida tá pedindo a cabeça do treinador até, mas eu acho ainda muito cedo para analisar qualquer coisa, sabe? São apenas menos de 3 meses de trabalho, então tem que ter um pouquinho de calma. Eu entendo que os resultados em alguns momentos são ruins, mas precisa de calma também. Se tem convicção no trabalho, eu sei que muita gente internamente gosta do Antônio, sei que o elenco está fechado com ele, né? Isso é uma informação mesmo, então não tem por que trocar agora, que isso seria prejudicial, inclusive, para o elenco do Coritiba. Não é porque troca de técnico que o time vai começar a ganhar. Só que assim, o Coritiba precisa de resultados agora em sequência, né? Precisa vencer e classificar contra o Cascavel e precisa principalmente vencer o Criciúma para permanecer na Copa do Brasil, por conta do dinheiro principalmente, que é o mais importante nessa fase da competição. O Antônio, claro, falou aí que precisava de um tempo para digerir essa derrota e analisar mais friamente. Eu tenho certeza que vai ser o momento de se reunir com o elenco amanhã, principalmente, para conversar sobre os pontos falhos que o Coritiba tem tido para tentar evoluir. Tem uma semana de trabalho, né, alguns dias aí até sábado, para daí, quem sabe, conquistar uma vitória importante, porque para garantir o Coxa já na Copa do Brasil de 2024 também. Obrigada, Felipe Dalck, fazendo análise depois desta derrota. Agora eu jogo pra Janaína Xavier. Janaína Castilho. Janaína Xavier, quarta-feira vai estar aqui, tá, gente? Por isso que eu já tô pensando nela. Quarta-feira tem um programa especial de Dia da Mulher. Vamos dar folga pros cueca aqui. Mulherada vai dominar esse estúdio. Folga Jana, não mútil, né? Folga só para os comentaristas, pros repórteres não tem folga. A gente vai ter que entrar, né? Jana, 2 perguntas. Os jogadores estão assimilando o trabalho do técnico Antônio Oliveira? Sim ou não? Não, né? Eu acho que 12 jogos não é pouco tempo. Eu acho que a gente já tem aí uma ideia de que o trabalho não tá dando certo com o que ele tem à disposição nesse momento. Tem Júnior Urso, tem Andrei, que são jogadores que existe uma expectativa grande em torno. O Andrei o ano passado, ele acabou desfalcando o Coritiba no momento em que ele estava muito bem, né? Mas ele tá 9 meses parado. E assim, agora entra na fogueira, né? Entra precisando ajudar o Coritiba a resolver e mostrar resultado. O que incomoda muitas vezes na atitude do Antônio Oliveira é que nas entrevistas coletivas pós-jogo, normalmente ele não responde exatamente aquilo que está sendo perguntado. E o que o torcedor quer saber agora? Quer explicações, quer saber o que está acontecendo com o Coritiba. Porque claro que existem aí várias pessoas falando que o ambiente está ruim, que internamente deve estar acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque não se tem uma explicação clara do que está acontecendo com o time em campo. De ter tido uma queda de rendimento muito significativa nos últimos jogos. Aí ele fala que precisa avaliar friamente, analisar, mas ele acabou de ver o jogo. Eu acho que aquele é o momento que as imagens estão ali, né, quentes na cabeça dele e é possível você avaliar e apontar os erros do Coritiba jogo a jogo. E eu acho que também é um momento dele trazer essa responsabilidade
para ele também, né? Não jogar só a culpa em relação a questões técnicas, de não ter todos os jogadores à disposição, de ter os desfalques, do time não estar jogando, mas sim também abraçar um pouquinho essa culpabilidade, né? Porque o treinador faz parte disso, assim como o Zé Roberto fez, né? Abraçando ali o time, falando que também a forma como o São Joséense atuou foi o que acabou também colaborando para que o time perdesse, porque é um time que busca o jogo, que briga, que luta, e ele prefere que seja assim. Mas eu acho que o Antônio Oliveira também tem que fazer meia-culpa neste momento, em que o Coritiba não consegue entregar aquilo que se espera e aquilo que foi planejado também por ele, né? Porque não era para estar nessa situação. É claro que o Coritiba não precisava passar esse sufoco já nas quartas de final do Campeonato Paranaense. É um time que tem potencial para entregar mais, é um time que tem muitos reforços, muito investimento foi feito nesse início de temporada. É claro que não se espera um futebol brilhante, perfeito aos olhos do torcedor, porque ainda tem muito trabalho a ser feito, mas não dá para você esperar um ano inteiro para isso, né? Você precisa realmente mostrar mais qualidade em campo e principalmente competitividade contra os times do Campeonato Paranaense. Na semana passada eu até indaguei o Felipe Dalck aqui no Bate Pronto Curitiba, porque eu acho que a impressão que o torcedor Coxa Branca tem é que os jogadores não estão correndo pelo Antônio Oliveira. O Dalck acabou de falar, confirmar a informação dele de que o grupo gosta do treinador, o grupo tá fechado com o treinador, mas assim, o grupo que tá fechado com o treinador, gente, corre pelo treinador. A gente acompanha o futebol há vários anos e a gente vê que quando a boleirada tira o pé, digamos assim, é porque alguma coisa internamente está acontecendo. O Antônio não vai ser demitido nesse momento. A diretoria do Coritiba até inclusive disse que não é momento de demitir treinador. E aí, eu acho que também o que preocupa o torcedor Coxa Branca num momento como esse é o seguinte: vamos dizer que o Coxa reverta o resultado no próximo sábado e se classifique para a semifinal. Ok. Aí o Coxa pega o Criciúma no Couto Pereira e tem condição de passar, né? Passa da Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, o Coritiba tá preparado para o começo da Série A? Dessa forma que vem jogando, não tem condições. O Coritiba é um time que vem jogando no contra-ataque, é uma postura do Antônio Oliveira, né? Prefere ali a reatividade, mas no Campeonato Paranaense o time do Coritiba precisa jogar com a bola no pé, ele precisa ter o controle do jogo, né? No jogo contra o Operário, a gente percebeu que o Coritiba tinha muita dificuldade já na saída de bola, a bola ficava ali travada no meio campo, o time não conseguia criar oportunidades, e nesse jogo contra o Cascavel foi engolido, né? Porque realmente é um time muito lento, a defesa parece que não consegue chegar antes no lance, acaba sendo sempre vencida pelo adversário. O Chancellor, olha, realmente eu não sei se é o fato dele ter ficado na reserva, que de certa forma incomoda o jogador, né? Porque ele quer oportunidade no time e acaba com o Kusevich ficando como uma segunda opção. Então ele não entra nas partidas e ele quer, claro, tá ali, mas parece que faltava energia, faltava vibração pro time em campo, né? Isso era muito visível nesse jogo contra o Cascavel. E, enfim, Coritiba pode atuar muito melhor do que atuou. Eu realmente nas primeiras rodadas ali do Campeonato Paranaense via essa evolução no time, taticamente falando, e acreditava muito no trabalho do Antônio Oliveira, mas eu acho que esse é um momento crucial de fazer com que as coisas aconteçam, né? O time consiga realmente mostrar um padrão de jogo, né? A gente não tem conseguido ver isso. Mas a gente fala da questão do Atlético muito de ter as semanas cheias, né? O Atlético tem de novo a semana cheia de trabalho. O Coritiba não tem, porque o Coritiba tem a Copa do Brasil, o Coritiba tem os compromissos de meio de semana da competição nacional e não tem esse tempo de trabalho. Isso também não é um fator que atrapalha nessa montagem num time que, claro, não mudou tantas peças assim. O Dalck é um que até pontua muito isso aqui no nosso bate-pronto. Sim, mas é um time que tá jogando, que tenta jogar pelo menos um novo sistema, né, com os três médios do Antônio Oliveira, apesar do Marcelino agora tá jogando no meio campo e ser um camisa 10 de fato, né, um jogador mais leve, mas o Antônio Oliveira não teve tanto tempo de trabalho para colocar esse time
pra jogar da forma como ele deseja. E a gente até viu as imagens no nosso YouTube, pra quem tá no YouTube, até viu as imagens do jogo de ontem do Coritiba com o Cascavel. O Coritiba criou várias oportunidades também, né? O Coritiba não foi um time apático, um time que não teve... E aí mérito do André Luiz também, né? Da defesa do Cascavel. Pegou muito. A gente fica naquela questão do se acontecesse, mas se uma das bolas do Coritiba entra quando tava ainda 1-0 no primeiro tempo, se o Coritiba consegue uma virada antes do segundo gol do Cascavel... Não, mas você vai me desculpar. E eu acho que a análise do torcedor Coxa Branca nesse momento é tomar 6 gols em 2 jogos. Eu concordo Isso com a defesa. Preocupantíssimo. Preocupante demais, eu concordo com você. E no primeiro jogo foi 0-0 contra o Cascavel, né? A culpa é... O que a gente tá debatendo aqui? A culpa é do Antônio Oliveira, o trabalho dele não tá bom, os jogadores não estão correndo da forma como deveriam, porque assim, não me parece que é uma falta de entrega. Me parece que é um problema de categoria técnica mesmo, que o Coritiba não está conseguindo fazer os gols nos adversários. A gente até viu nos lances vários chutes de longe, por exemplo, e não está conseguindo defender com qualidade, o que para a Série A preocupa demais. Sim. Pensando num time que vai num Brasileirão, aquela coisa do Brasileirão mais difícil de todos os tempos, né? Um Brasileirão que vem com os 4 times que subiram da Série B, vem com investimento, vem com poderio para poder chegar mais longe do campeonato. Esse quarteto defensivo que atuou ontem, se entrar em campo na Série A, é pra lutar contra o rebaixamento. Não, o Natanael, gente, o que foi o Natanael ontem e no jogo contra o Operário? Faz umas 3 rodadas que o Natanael não tá rendendo. Por quê? Porque não tem sombra. Não tem sombra, ele não tem reserva. Aí o cara, tô tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Não tem sombra. Bruno Gomes, muito diferente do futebol apresentado no ano passado. Lembrando que o Coxa pagou 8 milhões de reais pra adquirir o Bruno Gomes em definitivo. O Vitor Luiz, a torcida também criticando bastante. Quer dizer, trouxe algumas peças, as peças que trouxe não estão rendendo como o torcedor espera. Né? Jesus Trindade também, muito diferente o futebol que ele está apresentando agora da bola que ele jogou ano passado. Totalmente, são problemas individuais ali. Mas quando o Coritiba tem desfalques importantes, ele não consegue substituir a altura, né? É essa diferença que a gente fala quando o Atlético tá cheio de desfalques, ele muda e ele consegue o resultado. O Coritiba não consegue se ajustar com mudanças forçadas. E aí eu te devolvo a pergunta, os jogadores desaprenderam a jogar bola? Ou tá faltando motivação pelo comandante? Eu não vejo de motivação, sabe, TT? A análise que eu faço não é de motivação. Eu acho que tá tendo muitas falhas técnicas que estão sendo cruciais para os resultados. A gente pega contra o Operário. O Coritiba tava tendo uma partida difícil, saiu atrás e aí teve o Kusevich expulso. Ontem o Coritiba criou bastante chance, criou várias oportunidades, acabou tomando 1-0, depois teve oportunidades até para virar o jogo no primeiro tempo, fez o gol de empate e aí parece que empatamos, vamos levar o empate pro Couto Pereira e aí dá uma baixada anímica, não digo de vontade, mas uma baixada de estamos com o resultado garantido e acaba tomando 2 gols e se complica de uma forma gigante. Para mim o problema é assim, o problema grave que eu vejo do Coritiba hoje é a defesa e no ataque tá faltando, no mínimo, calma pro Coritiba poder criar jogadas, porque as tentativas são tentativas de longe, são tentativas no desespero, não parece ser. Mas não tem jogadas trabalhadas. Repertório. Não tem repertório jogado. O Atlético, a gente vê o Atlético jogar, vê jogada, infiltração pela ponta, vê bola cruzada. O Coritiba não tem repertório. E eu acho que isso que é o que mais irrita o torcedor Coxa Branca. Vocês acham que tem que demitir já o Antônio Oliveira? Não, pelo menos a diretoria bancou. Hoje, até eu acho que se acontecer do Coritiba não conseguir reverter o resultado no próximo sábado, eu acho que fica talvez insustentável a presença dele por conta da pressão. Ele, inclusive, na entrevista coletiva falou: eu conto com a presença do torcedor no Couto Pereira. Mal sabe ele a pressão que ele vai ter no próximo sábado. Mas o estadual não pode ser um moedor de carne. A gente fala disso toda a temporada. Eu não acho que, mesmo se for eliminado no final de semana contra o Cascavel, tem jogo importante na terça. Eu acho que se ele cair na terça, interrompe o trabalho, e daí na terça-feira já vai com o interino. Você entendeu? Eu acho que a longo prazo é pior.
O Coritiba tem que dar tempo ao tempo. É claro que se for eliminado, é uma eliminação que pesa muito. E a gente sabe que o fato do rival estar muito bem também atrapalha. Mas não pode ser um moedor de carne no campeonato estadual. Mesmo que caia no sábado, na terça, ele ainda vai estar, né? Acho que só se cair na terça pra... Aí é outra história, né? Aí começa a mudar um pouco o cenário. Bom, vamos falar